Fala, maninhos e maninhas, tudo bom com vocês? Esse é mais um Enquanto Eu Arrumo Roupa e hoje eu queria fazer esse quadro falando um pouco sobre um filme que eu acabei de terminar de assistir e eu comecei a assistir ontem com as minhas amigas que vieram aqui em casa. E assim, é um filme sensacional. Ele se chama O Clube do Crime das Quintas-Feiras. Ele é baseado num livro com o mesmo nome e ele é da Netflix. E assim, esse é um filme daqueles clássicos de mistério e tal, de investigação, meio Agatha Christie da vida, sabe? Só que num lar de idosos e os protagonistas são todos idosos e o mistério tudo gira em torno deles. Eu não vou dar spoiler aqui nesse vídeo, até porque o que me fez gravar e falar sobre ele, na verdade não foi nem o enredo do filme em si, que é muito interessante, vale a pena assistir, mas foi muito mais pensando numa perspectiva do envelhecimento e da qualidade de vida da pessoa idosa. Porque assim, no filme, eles estão num lar de idosos ricos, né? Todos eles ali, eles ou são ricos ou têm uma família rica que banca eles, tem filhos que têm dinheiro, enfim, todos eles não são pobres, né? E ali, aquele lar de idosos, ele é muito luxuoso, assim, cada idoso tem o seu quarto. E o quarto deles não é tipo um quarto, literalmente, com uma cama e uma escrivania, sei lá, e um armário. É uma casa. Cada um tem uma casa própria dentro do lar de idoso, né? Um apartamento, vamos dizer assim. E cada apartamento tem as suas características que fazem sentido com a personalidade da pessoa que mora lá, enfim. E aí, eu fiquei tipo, caraca, e se toda pessoa idosa tivesse a oportunidade de ter uma qualidade de vida na sua velhice? Uma qualidade de vida como eles estão tendo, sabe? Porque assim, se você ainda é rico, você até pode conseguir. Deve existir esses lares de idosos mesmo. Eu geralmente vejo isso em filmes americanos, eu não conheço muitos aqui no Brasil. Mas deve existir, né? E aí, se você é uma pessoa idosa que teve o privilégio de ser de uma família rica ou conseguir fazer sua própria riqueza, sua própria fortuna, você tá bem. E você consegue ter uma velhice minimamente saudável, né? Agora, se você é pobre, rapaz, você vai ter que trabalhar até o último dia da sua vida. E você não vai ter a oportunidade de ter uma aposentadoria, uma velhice com qualidade de vida, né? Aí eu fiquei pensando assim, poxa, e se existisse a possibilidade, né, de ter esses lares de idosos onde eles pudessem se conhecer, porque tem uma fala de uma das personagens que fala assim, não, eu gosto de morar aqui porque aonde que eu vou fazer amizades em outro lugar? Se eu for morar num apartamento na cidade, onde tem um monte de jovens hipsters, eles não querem falar comigo, eles não querem conversar comigo, eles não querem eu ir lá. Então aqui em Hoopsdale, sei lá, o nome do lar de idosos deles lá, eles têm uns aos outros para serem amigos, para conversarem, até para ter relacionamentos. Tem pessoas que são casadas, tem pessoas que namoram uns com os outros. E a vida continua, sabe? Porque eles estão numa comunidade de pessoas que se entendem, que são parecidas, né? Que enfrentam algumas coisas muito parecidas, do envelhecer mesmo. Então, eu fiquei pensando, poxa, e se a sociedade, se a nossa sociedade fosse mais num ponto de vista de vamos ter coisas que são necessárias para todo mundo conseguir viver bem. E não necessariamente vamos ter coisas porque essas coisas vão gerar lucro, porque essas coisas vão me fazer ganhar muito dinheiro. Porque assim, até nessa série eles falam, né, que esse lar de idosos estava em risco de
de ser fechado porque estavam querendo substituir por apartamentos para pessoas que não são idosas, né, para pessoas jovens e tal, e que talvez ali, aquele lugar, não dê tanto lucro quanto se fizessem apartamentos ali ou qualquer outro empreendimento, né? Então, assim, a velhice, ela não é lucrativa. A velhice, na verdade, é uma despesa, né? Só que, assim, todo mundo vai envelhecer. Todo mundo. A não ser que você morra antes aí, né? Mas se você conseguir sobreviver, você vai envelhecer, né? E todo mundo deveria merecer, ou na verdade, eu acho que merece, ter uma qualidade de vida na sua velhice. Na verdade, eu acho que todo mundo deveria ter qualidade de vida na sua vida toda, né? Eu acho que a gente deveria ter mais políticas públicas, mais um pensamento coletivo para que todos nós consigamos ter uma vida boa, né? Minimamente digna, que a gente não precisa passar fome, que a gente não precisa passar ao relento, né? Mas assim, pelo menos na velhice, cara, onde a pessoa realmente já está numa situação ali onde o físico mesmo cobra, né? Ele não é mais uma pessoa que tem aquela energia, que tem aquela vitalidade, e tá tudo bem. É assim mesmo, é o natural da vida. Mas não olhar para essas pessoas que chegarem nesse lugar, que é onde eu penso em chegar, né? Eu quero ser uma pessoa idosa. Do contrário, vocês já sabem. Mas eu quero ser uma pessoa idosa. E eu quero ter qualidade de vida como uma pessoa idosa. O que acontece também muito é que, às vezes, a pessoa idosa, ela, sei lá, às vezes tem filhos ou não tem filhos, e aí esses filhos não tem como morar com essa pessoa, por N motivos. Então, tipo, ter um lugar onde essas pessoas consigam fazer novas amizades, né? Ainda continuar vivendo para além de qualquer coisa, seria maravilhoso, sabe? Expandir a mente, expandir o pensamento, porque parece que às vezes a pessoa, se a pessoa é idosa, pobre, ela vai ter que continuar trabalhando para sempre e ficar solitária algumas vezes, né? E se ela não consegue mais trabalhar, ela vai ficar se tornando um fardo, um peso para sua família, né? Tem esse estigma, não que seja de fato, mas acaba que a pessoa se sente assim, né? E aí, ter esses lugares onde essas pessoas são tratadas com dignidade, tem várias atividades para ela fazer, para ela não ficar parada, né? E onde ela pode continuar socializando e vivendo e vendo até novas perspectivas de coisas para fazer, sabe? Porque a gente vive nesse sistema em que a gente tem que trabalhar o tempo todo, e é como se o sentido da nossa vida fosse o trabalho que a gente exerce. E aí a pessoa idosa, ela já não tem mais essa força de trabalho, então ela perde o sentido de viver. Só que não deveria ser assim, porque o sentido da nossa vida não é trabalhar até morrer, mas o sentido da nossa vida é viver. É a gente experienciar a vida, a gente experienciar as coisas que a vida nos traz, né? É a gente ter momentos com os nossos amigos, é a gente brincar, sorrir, amar, se apaixonar, ter coração partido, chorar e se alegrar de novo, sabe? E viver, sabe? Ver arte, desenvolver os seus talentos, né? E não simplesmente só gastar os nossos dias, as nossas 8 horas diárias ou até mais, em um trabalho que é só para gerar um dinheiro para uma outra pessoa e você ficar com uma mínima parte que se chama salário, né? E quando você não tem mais utilidade, é ser descartado e abandonado, que é o caso que acontece com os idosos, né? Então, assim, eu fiquei muito reflexiva com esse filme. Também eu lembrei de uma outra série que eu assisti,
que também fala sobre isso e também tem esse viés de investigação criminal e tal. E é bem legal também. Eu vou deixar aqui o nome, porque eu não lembro agora de cabeça o nome da série. Também é da Netflix. E aí... e também se passa num lar de idosos e tal. Então traz sempre essa perspectiva, só que de um ponto de vista muito norte-americano, né? Seria interessante se fizessem alguma série ou filme de um ponto de vista do envelhecimento brasileiro, pra gente ter uma outra perspectiva, sabe? E também de um envelhecimento de um brasileiro pobre. Porque a gente tem muito a perspectiva do norte-americano rico. E aí, envelhecer sendo norte-americano rico é até que bom, né? Você vai para um lar de idosos bacana, você tem o seu quarto, a sua casa tranquila ali, você tem alimentação, você tem saúde, você tem tudo. Mas você só tem se você tiver dinheiro. Se você não tiver dinheiro, você não tem direito à dignidade. É meio que isso. Então, assim, esse filme me fez pensar muito sobre essas questões. Eu queria saber se vocês também já pensaram sobre isso, o que vocês acham. Então, vocês deixam aí nos comentários. Ai, ainda tem algumas roupinhas aqui para eu arrumar. Mas eu realmente fiquei pensando muito nisso, até porque eu tenho uma mãe idosa agora, né? E eu não sou rica. E eu gostaria de poder estar dando uma velhice mais digna para minha mãe. Minha mãe ainda precisa estar trabalhando, inclusive, comigo, né? Ela é costureira e a gente tem uma loja chamada A Flower Loja, né? E ela costura os produtos da minha loja. Só que ela já se cansa mais do que se cansava antigamente. Ela já não tá mais com tanta vitalidade quanto era antigamente, porque é isso, é a velhice, é natural e tá tudo bem, sabe? E eu queria poder dar ou eu queria que a minha mãe pudesse ter acesso a essa dignidade, sabe? De vida, de lar, de amizades, de tudo, sabe? Mas eu não tenho como fazer isso por ela e não existe ninguém que possa fazer isso por ela. E aí, como é que faz? Então, assim, eu quero finalizar esse vídeo, né, trazendo essa reflexão para você conversar entre as outras pessoas, né? Ter esse vislumbre, porque se você não for de arrasta, você vai envelhecer. E você quer envelhecer como? Trabalhando até morrer ou tendo uma velhice com qualidade de vida? Né? Então é isso. Como eu já falei em um outro vídeo, não termina esse vídeo e vai direto para um outro vídeo ou para uma outra coisa. Dá um tempinho, terminou esse vídeo, calma um pouco, reflete sobre tudo isso que eu falei e aí você vê o que você faz, que é para poder você também ter assimilado bem essas coisas, porque eu acho que isso é um tema muito importante. Isso daqui é só uma reflexão que eu tive, mas que você também pode ter e pode até acrescentar. E se você tiver algo a acrescentar, por favor, compartilhe aqui comigo, deixa nos comentários para eu poder saber. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te trouxe alguma coisa benéfica, considera se inscrever no meu canal e curtir o vídeo, compartilhar com outras pessoas para que essa reflexão também chegue a mais gente. E é isso. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!